Bom, então no vídeo a gente vai explicar qual é a relação entre a função exponencial e a função logarítmica. E aqui a gente começa com um exemplo de função exponencial, onde a gente tem y igual a 2 com o expoente x. E aqui, partindo para a tabela, a gente tem os valores já prontos. Mas para a gente chegar nesses valores, a gente tem que fazer esse cálculo aqui, onde a gente vai escolher um valor para x e vai substituir aqui dentro. Ou seja, quando a gente tiver x igual a menos 1, vai ser o seguinte: y igual a 2 elevado a menos 1. E o resultado vai ser y igual a 1 meio, ou y igual a meio. E esse mesmo cálculo a gente vai aplicar para os demais valores de x. E depois que a gente tiver o resultado de todos os valores, a gente pode montar o nosso gráfico. E aqui, no nosso gráfico, a gente vai chegar nessa reta aqui. E aqui estão os valores. A gente tem menos 1 e meio, 0 e 1, 1 e 2 e 2 e 4. E esse aqui é o nosso gráfico, então. E aqui a gente tem um exemplo de função logarítmica, onde a gente tem y igual a log de x na base 2. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Aqui a gente tem a nossa tabela com os valores já preenchidos, mas se a gente for fazer o cálculo vai ser o seguinte: a gente vai escolher um valor para o y e vai realizar o cálculo. Então, a gente vai ter aqui, se a gente tiver o y sendo menos 1, a gente vai botar o seguinte: menos 1 igual a log de x na base 2, que vai ser 2 elevado a menos 1 igual a x. Então, x vai ser igual a meio. E a gente vai aplicar o mesmo cálculo para os demais valores que a gente escolher para y. E quando a gente já tiver todos os valores preenchidos aqui, todos os valores de x descobertos, a gente pode montar o nosso gráfico. E o nosso gráfico vai ficar assim, ó, com essa reta aqui. E aqui a gente tem os nossos valores, que vai ser meio e menos 1, 1 e 0, 2 e 1 e 4 e 2. Então, no fim, a relação entre as duas funções é a seguinte: se a gente for ver as tabelas de cada uma, a gente vai ver que o x da função exponencial é o y da função logarítmica. E o y da função exponencial é o x da função logarítmica. E se a gente juntar os dois gráficos, a gente vai ter isso aqui, ó. As duas retas dos dois gráficos, né? Onde a gente vai ter aqui a reta da função exponencial e a reta da função logarítmica. E a gente pode ver que as duas são iguais, só que uma é o contrário da outra, né? Elas estão invertidas. E isso de acordo com a bissetriz, que é a linha XY. E é assim que fica o gráfico e essa é a relação entre as duas funções.